Olá, eu sou Bárbara Paranhos e aqui é o Entendendo a Arte de Viver, um lugar onde nós refletimos sobre o comportamento humano, sobre a vida de uma maneira geral. Hoje nós vamos falar uma coisa muito interessante. Você parou já para se perguntar se você é teimoso ou se você é determinado? Nós todos temos planos de vida, né? Ou deveríamos ter. Nós temos pequenos planos diários, planos a curto, médio, longo prazo, ou deveríamos ter, né? Que é uma das características, inclusive, que trazem vida à nossa vida, trazem entusiasmo, trazem alegria. É sempre ter um plano, um objetivo, uma estratégia, uma meta. E aí a gente vai se deparar com como a gente vai realizar isso. O quanto eu quero realizar isso? Como eu quero realizar isso? Para quando? E a gente vai entrar nessa questão. Isso que eu quero fazer é uma teimosia ou é uma determinação? Parece que é a mesma coisa, né? Mas se a gente parar para pensar, a palavra determinação, ela traz uma conotação positiva, ela traz uma conotação de que nossa, é uma coisa que tem começo, meio e fim, é uma coisa que tem fundamento. E quando eu falo em teimosia, quando eu me lembro de alguém teimoso, eu me lembro de uma pessoa que seja um pouco insistente em alguma coisa, que seja um pouco fechada, que não seja flexível, né? Então, qual a característica e qual a diferença entre ser determinado e ser teimoso? Vamos identificar? Uma pessoa que é determinada, ela tem um planejamento de alguma coisa que ela quer alcançar. Ela tem uma determinação em relação àquilo. Ela tem uma análise do que realmente ela quer. Ela tem um entendimento do que vai acontecer a curto, médio, longo prazo. Ela identifica os caminhos, ela ouve, ela analisa, ela pesquisa cada etapa desse processo do que ela quer realizar. Uma pessoa determinada normalmente é uma pessoa que tem uma organização em cima de um objetivo que ela quer. Já uma pessoa teimosa é aquela que encasquetou uma coisa, cismou com aquela coisa e vai fazer aquilo, meio que de impulso. Uma grande diferença entre teimosia e determinação são as atitudes de impulso. Uma pessoa que é teimosa, ela é impulsiva. Normalmente ela não ouve ninguém. Normalmente ela colocou aquela ideia na cabeça e ponto final e não quer saber e tal. E normalmente ela não tem o planejamento que a determinação traz. Então a grande diferença para você perceber se você está sendo teimoso ou se você está sendo determinado é você identificar como está sendo a resolução dos seus objetivos, como está sendo seu comportamento, como estão sendo suas ações. Você está agindo por impulsividade, porque você cismou com uma coisa, porque você encasquetou com uma coisa, ou você está analisando aquele passo a passo do caminho que você quer percorrer para alcançar determinado objetivo. Isso é uma coisa muito legal para a gente analisar na vida da gente. E é uma coisa que eu sempre falo, o autoconhecimento, ele passa por esses pequenos detalhezinhos do nosso comportamento que vão fazer com que a gente entenda como a gente é, o que a gente está alcançando com o jeito que a gente está sendo e o que a gente precisa mudar. Então, às vezes, são pequenos detalhes que a gente pode fazer no dia a dia, que a gente pode alterar no dia a dia, que vão fazer com que a gente alcance resultados mais felizes, os resultados mais funcionais, os resultados que a gente quer para as coisas. Então, às vezes, a gente está achando muito bonito, eu sou uma pessoa teimosa, mas será que está sendo legal ser teimoso? Ou seria mais interessante, eu sou uma pessoa determinada, eu sei aonde quero chegar e penso em cada passo que eu tenho que percorrer. A determinação tem a ver com a consistência e com a persistência. A persistência é você seguir aquele caminho sempre. E a consistência é você ter um ritmo de execução das coisas. Então você está consistente, você está firme naquilo ali. E aí, o que acontece?
Quando a gente tem consistência e persistência, a gente desenvolve uma característica ou a gente manifesta uma característica chamada resiliência. A resiliência é quando você tem a capacidade de, diante de uma adversidade, você estabelecer novas estratégias e continuar, porque o seu caminho é consistente e é persistente. O resiliente, ele passa por uma situação desafiadora e consegue restabelecer o equilíbrio, porque ele tem lá na frente o entendimento do que ele quer realizar. Ele sabe aonde ele quer chegar e ele sabe que pelo meio do caminho podem haver imprevistos, mas o resiliente consegue superar esses imprevistos. Então, ser determinado seria o ideal para alcançarmos nossos objetivos. Ser determinado nos traz um padrão de maturidade emocional, diferente do teimoso. Teimoso, normalmente a gente não consegue conversar com o teimoso. Ele não abre para novos diálogos, ele não é flexível, né? Então a teimosia, ela não é uma coisa que tem um bom resultado, por causa da impulsividade, por causa de resolver as coisas sem pensar muito. Se você começou a perceber aí, caramba, eu sou mais teimoso do que determinado, você pode fazer essa pequena modificaçãozinha. Peraí, deixa eu parar, deixa eu analisar se é isso mesmo. E são pequenas modificações que a gente vai fazendo aos poucos e que vão alterando a nossa maneira de agir. E aí, sempre é uma coisa muito importante a gente perceber. Primeiro, a gente ter consciência se aquilo que a gente está sentindo, pensando, fazendo, está sendo funcional ou não. Está fazendo com que eu alcance os meus resultados ou não. E aí, a partir disso, eu vou modificar as minhas atitudes. Uma outra característica também que acontece muito com o teimoso é que ele tem muito arrependimento. Porque o teimoso, como ele age por impulsividade, age muito sem pensar, ele age de uma maneira que, puxa vida, não era isso que era para ter sido feito, né? Então, é um sofrimento desnecessário, né? O arrependimento é um sofrimento e é um sofrimento que pode ser desnecessário se a gente parar para pensar. Por isso que a gente fala assim, espera de 5 a 15 minutos antes de retomar uma atitude, se você saiu do seu padrão equilibrado emocional. Então, espera um pouquinho, respira fundo, relaxa e não age por impulsividade. Normalmente, quando a gente age por impulsividade, faz coisas que não gostaria de ter feito, faz coisas que se arrepende depois, que não teriam necessidade, né? Poderia ter sido resolvido de outra maneira. Então, uma coisa bastante interessante para a gente analisar. Sou teimoso ou sou determinado? O que eu estou conseguindo sendo teimoso? O que eu estou conseguindo sendo determinado? Sempre a gente vai analisar se a gente está no caminho certo com o resultado das nossas atitudes. As nossas atitudes, que são os nossos comportamentos, são resultado dos nossos sentimentos, que são resultado dos nossos pensamentos. Por isso que é sempre importante dar atenção aos nossos pensamentos, se eles estão saudáveis ou se não. Se eles estão me levando para um caminho feliz, tranquilo, favorável, de realizações, ou se não. Então, essa é a dica de hoje. Sou teimoso ou sou determinado? E você? Descobriu? Então, se você ficou até aqui, se inscreva no meu canal, curta, compartilhe com os amigos. Se quiser sugerir um tema para a gente conversar mais à frente, será sempre bem-vindo. Me siga no Instagram, barbara.paranhos, e até a próxima!